Bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB-IDT, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Oppermann, graduanda na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu sou Fernando Meneguin, professor do mestrado de Administração Pública do IDP, e no episódio de hoje a gente vai tratar da análise econômica do direito no controle externo, a aplicação da ED ao controle externo, ou seja, nos tribunais de contas. E para conversar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber hoje aqui o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, do Tribunal de Contas do Ceará. O conselheiro Edilberto tem formação em Economia e Direito, é mestre e doutor em Economia, fez pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele já foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, já foi auditor do Tribunal de Contas do Ceará e, em 2007, foi empossado como conselheiro do órgão, onde já foi até presidente. Muito obrigado, Edilberto, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. É um prazer enorme participar desse evento. Obrigado pelo convite, professor Fernando Meneguin. Fernanda, muito bom conversar com vocês e discutir, debater esses temas tão candentes, tão relevantes. Muito obrigada. E, conselheiro, começando então a nossa série de perguntas que a gente tem para o senhor hoje, o aprimoramento contínuo do controle nos últimos anos, vindo da própria administração pública, do Ministério Público e dos tribunais de contas, aconteceu em conjunto com um crescente receio de agir dos gestores públicos, gerando uma percepção de certa paralisia administrativa, popularizada como fenômeno do apagão das canetas. O senhor concorda com essa percepção? Mas eu não concordo. Eu escuto muito isso. Se fala em apagão das canetas, direito administrativo do medo, direito administrativo do terror. Cada um fica procurando uma expressão mais impactante para esse tipo de ideia, mas eu discordo dela. Eu acho que isso não existe. Pode até existir em certa medida, né, em algum grau, mas eu não acho que seja predominante. É interessante isso. Quando o ministro Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele convidou todos os presidentes dos tribunais de contas para conversarem com ele aí em Brasília. Ele estava preocupado com o tema da paralisia das obras, que é um subtema do tal apagão das canetas, né? Então, o diagnóstico mais ou menos assim estabelecido, um certo preconceito, é que quem paralisava as obras no país eram os tribunais de contas. Então, ele queria destravar isso, contribuir com o país e ver o que estava de fato acontecendo. E a gente foi lá, conversou com ele e mostrou, fizemos um amplo levantamento. O pessoal do TCU entrou também, foi coordenado pela Atricom. O que a gente viu foi o seguinte: das obras paralisadas no país, 2,5% era por conta de alguma decisão do Tribunal de Contas. O judiciário era em torno de 4%, salvo engano, o número exato eu não lembro agora, mas um número muito pequeno. A grande maioria, a quase totalidade das obras paralisadas, era por problemas na própria administração. Projeto básico mal feito, projeto executivo mal feito. Você fazia um projeto, mas não estava estabelecido o orçamento dos anos seguintes. É um projeto que precisava de orçamento durante 2, 3, 4 anos. Então, como essas obras grandes tem por aí? Né, Transnordestina, enfim, tantas obras grandes que não terminam nunca, porque você faz um projeto para 5 anos, só que você não prevê que, olha, precisa de orçamento para 5 anos, você coloca orçamento um ano só. O Brasil não tem o orçamento plurianual, né, de investimentos, até a proposta do Banco Mundial de fazer isso. Então, não tem isso. Então, o que eu quero dizer, assim, em síntese, é que não era o Tribunal de Contas, foi esse o diagnóstico, ficou muito claro, que estava atrapalhando a gestão, que fazia que houvesse paralisia das obras públicas, que houvesse que o ritmo fosse mais lento do que estava acontecendo. Era isso que causava paralisia das obras. Isso aconteceu em outras áreas também. É porque o que as pessoas têm que entender, gente, porque não tem jeito. Eu acho que isso as pessoas têm que ter muita clareza. A administração pública, quer a gente queira, quer a gente não queira, é algo sofisticado, é algo difícil. As pessoas, às vezes, querem tornar simples o que não é simples. Por quê? Porque a legislação que rege a administração pública é complexa. A lei de licitações e contratos é enorme, ela tem vários dispositivos que são importados da legislação do exterior, ela é complexa, a lei de responsabilidade fiscal é complexa, a lei de direito financeiro, enfim, as leis orçamentárias todas são... Enfim, gente, ser gestor público não é para qualquer um.
tem gente que acha isso, ser gestor público é igual a administrar uma mercearia. Não é. Então, esse é um dos certos paradoxos da democracia. Que bom que a democracia seja assim, qualquer um pode ser candidato, qualquer um pode ser eleito, né? Desde que não seja analfabeto, algumas regras básicas, mas, em geral, qualquer pessoa pode ser. Então, você é um excelente médico, um excelente advogado, um excelente dentista, pode se candidatar a prefeito e se eleger e virar um administrador público, um prefeito. Ou então você pode ser um médico de referência na sua cidade, no seu estado, e virar um ministro, virar um secretário de saúde, de educação, enfim, de acordo com a sua área profissional. Às vezes o sujeito é muito bom na área dele, mas ele vai ser gestor. E ser gestor é diferente de ser um bom médico, de ser um bom dentista, de ser um bom advogado. Ser gestor envolve outras coisas, outras qualidades, outros requisitos, né? Então, não tem como simplificar. E o Tribunal de Contas, quando entra essa história do apagão das canetas, quando alguns alegam isso, o direito administrativo do medo, é que quando o Tribunal de Contas vai exigir o estrito cumprimento das leis. Existem leis no país, né, para serem cumpridas. Existe a Lei de Licitações e Contratos para ser cumprida, a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, leis sofisticadas, e tem um órgão que a Constituição destinou, que é o órgão que vai exigir o cumprimento. É o órgão, como os americanos chamam, de enforcement, né, que vai garantir a rule of law, né, a regra da lei, a legalidade que foi ali estabelecida, seja cumprida. E esse é o órgão, quer dizer. Então, não é o apagão das canetas, não porque os tribunais de contas dificultam, os órgãos de controle externo dificultam. É porque o sistema realmente, o sistema de gestão pública, de administração pública, é complexo, ele é sofisticado, não é um sistema simples. Então, quem quer simplificar, acha que não, chega lá, eu vou administrar de qualquer jeito, tem problema, claro, porque, eu vou comprar alguma coisa, não quero fazer a licitação. Não, mas a licitação é muito complexa. Então, não, tem que fazer, tem que a lei determina que faça. Aí não faz, ou usa a modalidade errada. Aí é multado pelo Tribunal de Contas, é um ponto julgado irregular. O Tribunal de Contas vai gerar insegurança. Não, tem uma regra, ele está cumprindo a lei, cumprindo o que o parlamento estabeleceu. Então, por isso que eu acho que, de forma geral, claro que eu não estou dizendo que não posso apontar exemplos, né? Tem esses observatórios por aí que apontam exemplos quando o Tribunal de Contas foi mal, quando o Tribunal de Contas Estadual específico foi mal. Claro que pode acontecer, né? Falhas, isso pode acontecer. E frequentemente acontece como acontece no Judiciário, como acontece no Congresso. Qualquer instituição formada por pessoas é falível. Mas, como regra, como sistema, não vejo assim, não vejo que haja apagando as canetas. Eu acho que há, em boa parte, os gestores, os administradores públicos precisam se preparar mais, precisam... por isso que, por exemplo, você está fazendo direito, né, e precisa estudar tanto direito administrativo, imagino que tem várias disciplinas de direito administrativo, e depois vai poder de direito constitucional, enfim, as várias áreas, o pessoal da contabilidade também. Que é isso? Porque quando alguém for trabalhar no setor público, ele vai precisar de assessores, bons procuradores, ele vai precisar de bons contadores, porque ele vai lidar com temas que são, por sua própria natureza, difíceis, complexos, sofisticados, né, nesse sentido. Então, o que o Tribunal de Contas fazem não é o apagão da caneta, mas, em geral, a regra é exigir o cumprimento da lei, o cumprimento das normas. Legal, Edilberto. Não, ótimo. É interessante até ter esse seu posicionamento. E aí, nesse sentido, eu emendo com a outra pergunta, né, que é sobre as consequências das decisões, né? A análise econômica do direito, ela é essencialmente consequencialista. E a gente teve uma mudança importante, né, na legislação, que foi com a mudança da Lei de Introdução às Normas do Direito Público, que introduziu, acho que pela primeira vez no ordenamento jurídico, o consequencialismo das decisões, tanto na esfera administrativa, quanto controladora, quanto judicial. Na época que estava tramitando, né, essa lei veio em 2018, quando estava tramitando, eu lembro que houve reação contrária de vários tribunais de contas, do Poder Judiciário. E aí, passados agora quase 3 anos, né, da mudança da LINDB, o que você acha? Você acha que essa inserção do consequencialismo das decisões houve alteração efetiva na maneira como os tribunais de contas estão decidindo? Você acha que melhorou? Enfim, qual a sua percepção sobre isso? Essa é uma questão muito importante. Eu acho que ela aplicada com parcimônia, com o devido cuidado, às vezes cautelas, é extremamente importante. Sim, a resposta é positiva, no sentido de que sim, as coisas mudaram. Eu acho que o cuidado extra, alguns já tinham na prática, na verdade, não é porque a norma exige expressamente que
não exige expressamente que as pessoas não apliquem. Eu mesmo, por exemplo, no tribunal, talvez não sei se pela minha formação de economia anterior, sempre apliquei isso, sempre estive preocupado com uma decisão que se toma, que consequência ela vai ter. Mesmo antes da nova LINDB, se você vai, por exemplo, antes dela, dar uma cautelar, o Tribunal de Contas vai fazer uma cautelar, e vai paralisar um serviço essencial, por exemplo, um recolhimento de lixo, ou um merenda escolar, ou os medicamentos que vão chegar no hospital. Você vai dar uma cautelar nesses casos. Então, sempre, independente da nova LINDB, sempre se analisou isso, né? Vai causar um impacto muito forte. Agora, com a nova LINDB, ela colocou isso como exigência clara. É um dos parâmetros que você tem que analisar. Eu acho que isso é positivo. Mas, de novo, também, quer dizer, se você aplicar isso com sem os devidos cuidados, né, eu acho que é isso, a devida cautela, a devida parcimônia, você pode ir para o outro campo, que é o Tribunal de Contas deixar de exercer o seu papel, que é o garantidor da lei, o órgão de enforcement, né? O órgão que vai assegurar que a lei seja cumprida. Então, ele deixa de cumprir, ou seja, passa até a ser legislador, em certo sentido, está lá na lei estabelecida uma regra, uma obrigatoriedade, aí o Tribunal de Contas, não, mas isso vai ter um resultado ruim. A consequência disso não é positiva. Então, quer dizer, tem que aplicar, eu acho que é importante aplicar, tem que ser aplicado cada dia mais. Agora, por exemplo, nessa pandemia, isso tem muita força, né? Toda hora tem isso, alguém pedindo uma cautelar, e aí o tribunal, não vou dar essa cautelar, examina claramente e explica por quê. Porque, apesar desse medicamento estar em preço acima do preço de mercado, mas as condições eram muito específicas nesse momento, e a consequência pode ser pior do que aquela história, o remédio é pior do que a doença, né? Porque você vai deixar pessoas desassistidas de medicamentos essenciais nesse momento. Então, aplicar sim, mas de outro lado, não ignorar a lei, no sentido de, essa lei não é boa, se eu aplicar isso, esse dispositivo da lei, eu vou causar um impacto negativo. Não, peraí, não é você que decide isso. O parlamentar, o Congresso Nacional ou o Congresso ou o Parlamento Estadual, quando estabeleceu essa regra, ele já tinha essas ponderações, né? Foi feita uma opção política, uma escolha política, que já levou em conta essas coisas, né? Os valores de quem estava decidindo ali, quem tinha atribuição, competência para decidir, que na democracia, né, são os representantes do povo, já estavam colocados. E aí não pode o Tribunal de Contas colocar os seus valores, ou mesmo o judiciário, que são diferentes dos valores de quem elaborou a lei. Então, eu acho importante, resumindo a resposta, importantíssimo esse tipo de consideração, mas a ser aplicado com o devido cuidado, com o devido a devida parcimônia, para não cair no outro lado, que é o tribunal ter essa arrogância de dizer que as consequências são ruins e por isso não vai aplicar determinado dispositivo. E a gente pode usar vários exemplos práticos. Agora mesmo, a nova lei de licitações, né? Ela traz vários dispositivos novos. Já pensou, lá no Tribunal de Contas, se alguém dissesse, não vou aplicar isso, porque a consequência disso é ruim. Isso vai aumentar o preço, ou isso vai aumentar os riscos. Mas, peraí, senhor conselheiro, senhor ministro, não é o senhor que decide. Quem decide é o Congresso Nacional. A lei está posta. Aplique, né? Exige o cumprimento dessa lei. Exige a aplicação. Não lhe cabe dizer se a lei é ruim ou se é boa. Não lhe cabe avaliar a consequência desse dispositivo. Se for o caso, mude-se a lei. Ok. Até o tribunal, o conselheiro pode escrever um artigo no jornal, pode tentar influenciar um parlamentar, mandar um projeto de lei, participar de uma audiência pública, colocar o seu ponto de vista. Isso é do jogo, faz parte. É bom que isso aconteça. Mas deixar de cumprir determinado dispositivo porque ele acha que a consequência será ruim, por isso que eu estou dizendo que tem que olhar os dois lados, né? Interessante, conselheiro. Especialmente porque a próxima questão do senhor é sobre o ativismo judicial. E em um artigo publicado pelo senhor sobre avaliação de políticas públicas, o senhor afirma que, ao definirem o pedido, o judiciário executa diretamente uma política pública alterando a destinação dos recursos que foi definida no orçamento público. O que o senhor acha sobre o ativismo judicial? Tem legitimidade o controle jurisdicional ou o controle externo para alterar o desenho de uma política pública ou promover uma mudança na alocação de recursos? Pois esse é um assunto antigo e nunca resolvido claramente. Porque é interessante essas questões todas. O que alguns chamam de ativismo judicial
outros chamam que é o simples cumprimento da lei, cumprimento da norma. Um exemplo mais clássico, mais corrente que há é que a Constituição exige assistência de saúde para todos, não é isso? Diz que é responsabilidade tanto da União quanto de estados e municípios. Aí um cidadão vai a um hospital público ou precisa de um medicamento, o medicamento não tem, ele precisa de um tratamento, de uma internação, e a internação não está disponível para ele. Então, ele entra na justiça, no Poder Judiciário, né, ingressa com ação judicial, e requerendo o tratamento, o medicamento. O juiz vai lá e diz, olha, a Constituição exige que haja assistência à saúde. Defere o pedido. Ok. Quer dizer, o que o juiz fez aí? Cumpriu a Constituição, cumpriu as leis, cumpriu o seu dever, ou seja, o judiciário não serve para isso, para aplicar, exigir a aplicação da lei, não é? Então, isso é legítimo, acho que faz parte do jogo. Tem gente que chama isso de ativismo judicial. Eu não chamo, eu chamo isso de judiciário cumprindo o seu dever, o seu papel. Agora, como tudo, depende do grau, né? Depende até onde isso vai. Esse, na área da saúde, é um problema tipo clássico. Porque começa a haver uma coisa, o judiciário definir um determinado medicamento que o sujeito acha que tinha direito, não foi atendido pelo poder público e o judiciário concedeu. Mas aí a gente começa a sofisticar essa questão. Mas um medicamento extremamente caro, ele não está na lista dos produtos lá listados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, enfim, quem tem a competência para listar os medicamentos que podem ser oferecidos, que podem... É apenas um medicamento experimental, caríssimo, tem que importar do exterior. Neste caso, o juiz deveria deferir, aí a gente tem que olhar, mas tudo tem um custo, né? É como tem um livro famoso de The Cost of Rights, do Cass Sunstein, mas, enfim, é uma questão conhecida, enfim, empírica até, tudo tem um custo. Então, se eu alocar, tirar recurso para aquele medicamento caríssimo, custa, sei lá, $100 mil, aquele medicamento para um paciente só, aquele dinheiro vai ser tirado de outros lugares, vai faltar naqueles lugares. Então, nesses casos, o judiciário está alterando a alocação, as prioridades de quem deveria decidir quais os medicamentos que são prioritários, ou seja, quem tinha competência original da Constituição para definir o que era prioritário, era lá o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde. Então, ela definiu, os medicamentos prioritários são esses aqui. Não consigo atender esses medicamentos caríssimos. Então, ela definiu os prioritários, né? E aí, quando vem um juiz e altera essa alocação, eu acho que aí ele já talvez tenha ido no sinal amarelo, né? Ele já ultrapassou aquilo que seria sua competência constitucional de aplicar a lei, de exigir o cumprimento das normas, enfim, exigir que o acesso à saúde. Então, eu acho que é cada caso concreto, sabe? De uma forma geral, eu acho que o juiz, o Poder Judiciário, eu acho que inclusive, eles têm avançado muito, têm melhorado muito. No começo isso era terrível, mas isso tem melhorado muito. Nesse afã de prestar o serviço jurisdicional, realmente foram com muita força. E tem vários levantamentos sobre isso, como era alterado fortemente a alocação do orçamento do cada Secretaria de Saúde, né, por decisões judiciais. Tinha alguns estados, acho que Minas Gerais, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, uma vez conversando com o secretário de Saúde, ele me contando, tinha lá um departamento, uma parte do orçamento só para decisões judiciais. Então, realmente, isso é muito complicado, né? Então, isso foi longe demais. Então, como regra, eu acho o seguinte, cada um ter sua competência, né? A competência de estabelecer políticas públicas é do Poder Executivo, pela sua própria natureza, né? O Legislativo entra alocando orçamento público, aprovando leis, e o juiz, o Judiciário e o Tribunal de Contas também, só em casos muito extremos, né? Em casos extremos, realmente, uma clara afronta ao direito, né? A gente aprende isso, a Constituição está lá, qualquer afronta ao direito é passível de recurso ao Judiciário. Então, quando há uma clara afronta ao direito, que, olha, todo mundo está recebendo, só ele não está recebendo. Vamos pensar o caso da vacina agora. O sujeito tem 60 anos. Todas as pessoas de 60 anos foram vacinadas. Por alguma razão, alguém não quis dar a vacina a ele, que ele tinha 60 anos. Aí ele vai ao judiciário. O judiciário, olha, dê a vacina dele, tem o direito. Os critérios foram estabelecidos não pelo judiciário, estão estabelecidos pelo Poder Executivo, não é? E alguém afrontou o direito dele. Mas se alguém, por exemplo, de 40 anos não tem o direito estabelecido pelo Poder Executivo, vai ao Judiciário defere, sim, dê a vacina de 40 anos. Aí ele está entrando numa área que não é dele, não é? Então, isso, quer dizer,
Claro que na vida prática tem muitas nuances sobre isso. Acho que acho que o caso teve mais repercussão foi essa decisão do ministro Marco Aurélio, recente, sobre o censo, né? O Congresso Nacional resolveu não colocar dinheiro no orçamento para o censo. O Executivo, então, excluiu o censo de 2021. Todos nós sabemos que é uma política pública importantíssima. Está falando em avaliação de políticas públicas. É impossível falar em avaliação de políticas públicas sem dados, né, sem informação. Então, o censo é um elemento, um insumo básico, essencial para a avaliação de políticas públicas, né, para fazer planejamento de políticas públicas. Essencial. Mas não só para isso, mas também para a questão de fundos de participação, como você distribui os fundos de participação. Enfim, tem uma série de funções extremamente relevantes. Ok. Então, pode o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, determinar que se faça o censo, se quem tinha atribuição de tomar aquela decisão não tomou. Porque eu fico a imaginar isso, é que quem tomou essa decisão, seja o Poder Legislativo e o próprio Executivo, valorou tudo isso. Ele valorou, ele sabia, os parlamentares sabiam que o censo era importante, eles sabiam que tinha impacto no fundo de participação, eles sabiam que tinha impacto na avaliação de políticas públicas, no planejamento, mas, mesmo assim, eles consideraram outros fatores, outras variáveis que estavam em jogo e decidiram não colocar. Eles tinham legitimidade para isso? Né? Essa é a discussão. Quer dizer, eles tinham essa legitimidade, ou o Supremo, monocraticamente, o ministro, só ao menos 11 ministros, se for o caso, é que tem legitimidade para decidir, não, isso é importante sim, é mais importante que as outras escolhas que vocês fizeram. Entende? Quer dizer, cada caso concreto é que vai dizer se o Executivo, se o Judiciário ou mesmo o Tribunal de Contas está invadindo uma competência que não é sua. O certo é que a Constituição diz que quem garante a Constituição, o estrito cumprimento da Constituição, e também diz que qualquer um pode recorrer ao Judiciário quando um direito seu não for seguido, qualquer um pode recorrer ao Judiciário, está lá na Constituição, é ela que assegura isso. Então, cada um vai ao Judiciário. O Judiciário tem que avaliar caso a caso. Acho que houve muitos extremos, esse talvez seja um caso agora, esse do censo, por exemplo, mas eu acho que isso já foi bem pior, acho que as coisas estão melhorando. Acho que houve tanta crítica que o Judiciário, de certa forma, recuou. Eu vejo aqui mesmo, no caso do Ceará, e completamente o debate nacional, em boa parte dos casos, houve um certo recuo, né? Porque houve muita crítica. Mas, realmente, eu acho que, respondendo a você, assim, muito objetivamente, eu acho que tem que olhar cada caso concreto, sabe? Acho que, como regra, o Judiciário tem que se autoconter. Eu defendo a autocontenção. A separação dos poderes é muito importante. Tem que ter autocontenção, tem que ter essa tentação de achar que sabe mais do que o Executivo, sabe mais do que o Parlamento. Não, essa função não é sua. Não é do Poder Judiciário, não é do Tribunal de Contas. Tem que ter autocontenção. Mas ele também, em casos extremos, em casos realmente claros, em que houve uma afronta a um direito, aí sim o Judiciário deve entrar, aí sim o Tribunal deve ingressar. É assim que vejo, de forma geral. Legal, Edilberto, eu concordo totalmente. Acho que é aí que entra, né, o consequencialismo também, entra a noção do custo de oportunidade, né, saber que se você aloca em tal situação, você está deixando de alocar em outra. É bom demais. Bom, Edilberto, quando a gente fala, né, na gestão pública, você até comentou isso e comentou que não concorda com o apagão das canetas. Eu achei muito interessante você falar que o tribunal tem que cumprir as leis, o judiciário tem que cumprir as leis. Só que a gente tem, até aparece documentado na doutrina e em artigos acadêmicos, né, tem um suposto dilema, às vezes, entre eficiência e legalidade. E tem desses julgamentos do Tribunal de Contas, da União e dos estaduais também, que às vezes eles mitigam a legalidade em prol de uma eficiência. Isso acontece muito na lei de licitações e contratos, né? Você abre mão de alguma regra em prol da eficiência. Claro que você tem que cumprir alguns requisitos, como boa-fé e não haver prejuízo para o erário. Mas o que você acha disso, desse suposto dilema entre eficiência e legalidade? Será que vale a pena eu, às vezes, deixar a lei um pouquinho de lado em prol da eficiência? Interpretações de lei que são formalistas, que não têm nenhuma finalidade, essas sim devem ser afastadas. Interpretações que não são eficientes, mas interpretações de lei dentro da moldura jurídica aceitável, que privilegie a eficiência, isso sim. Aí, por isso que eu digo que é falso dilema. Não, a lei sempre tem que ser respeitada. Engraçado, Fernando, porque eu ouço muito isso, sabe? Toda hora a pessoa diz, gente, isso aqui o Tribunal de Contas tem que sair da decisão de legalidade.
tem que sair do exame de legalidade. Alguém diz assim, isso aqui foi descumpriu uma mera formalidade, o cara descumpriu a lei, o gestor descumpriu a lei, é a mera formalidade. Eu digo, gente, o império da lei, a legalidade, a rule of law, isso é uma grande conquista. É a grande conquista, né, da sociedade, vamos dizer assim, do Estado liberal. Não é? A gente tem isso, ter a legalidade. Então, eu valorizo muito a legalidade. E fico incomodado quando alguém diz assim, o tribunal tem que sair do controle de legalidade. Gente, o controle de legalidade é muito importante. Agora, não é legalidade mal interpretada. Vou dar um exemplo concreto para deixar de ser abstrato, para as pessoas entenderem bem. Por exemplo, as pessoas falam em eficiência versus legalidade. Tem lá uma regra na lei, e faz parte das boas práticas. Isso eu vejo toda hora, tá, Fernando? Isso parece abstrato, parece hipotético, mas não é verdadeiro que vejo isso jogando pontos e fiscalizações e tudo mais. Alguém chega e diz assim, olha, eu vou ser muito mais eficiente aqui, o gestor. Aí, a lei exige ter segregação de funções, né? Então, uma coisa é o pregoeiro, outra coisa é quem vai... Ou seja, o pregoeiro é aquele que vai fazer a compra, a aquisição. Outra coisa é quem vai elaborar o edital da licitação. Outra coisa é quem vai receber a mercadoria. Outra coisa é quem vai pagar a mercadoria. Temos aí pelo menos 4 profissionais. 3 ou 4 profissionais, no mínimo aí. Alguém diz assim, olha, não, isso é ineficiente. Vou pagar R$10.000 a cada um, por hipótese, não é? Porque a lei está sendo exigindo isso. Então, dá R$40.000. Vou ser mais eficiente. Vou afastar a lei e vou pegar apenas uma pessoa. Essa pessoa que é extremamente honesta, ele diz que é extremamente honesta, extremamente competente, ele vai fazer o pregão, ele vai fazer o edital, ele vai escrever o edital, depois ele vai receber a mercadoria, depois ele vai pagar. E essa pessoa, digamos que essa pessoa seja extremamente honesta, ela não vai desviar um centavo, ela não vai favorecer nenhum amigo, nada, zero. Aí alguém diz assim, olha, tem que seguir, esse gestor que fez isso, ele não pode ser punido, ele não pode ter multa, a conta dele não é irregular. Se o tribunal multar esse gestor, o tribunal está privilegiando a legalidade, está sendo um tribunal formalista e não está privilegiando a eficiência. Muita gente vai dizer isso. Como é que o tribunal multa um gestor desse? Eu digo, gente, mas a lei, aqui é legal, por isso que eu digo, o império da lei é fundamental. Essa lei foi criada, não foi à toa, não. Se for uma norma criada sem nenhuma razão de ser, a gente espera que o legislador seja sábio o suficiente para criar regras, exigências que tenham uma razão de ser, né? E que, principalmente, o intérprete inteligentemente, né? Não interprete, seja um intérprete burro, que formalidade pela formalidade. Mas então, a segregação de função, no caso, ela tem uma razão de ser. Esse gestor aí o que ele fez? Impôs riscos extremamente elevados para a administração. Por acaso, esse pregoeiro é honesto, mas podia não ser, não é? Se ele não fosse honesto, você expôs a administração a um risco muito alto. Risco, o Fernando, que é doutor em economia, um grande especialista nessas questões todas, o risco tem custo, não tem? O risco também é precificado, não é? Veja, pode até não ter aparecido, não ter se efetivado o risco, mas ele expôs a administração ao risco. Então, quer dizer, aquela regra que exige segregação de função tem uma razão de ser. Então, como isso é só um exemplo assim para ficar bem prático, isso vai se espalhando em tudo quanto é a área. Eu vejo, por exemplo, controle patrimonial. A gente vai julgar uma conta, aí um gestor não fez o devido controle patrimonial. Então, você não sabe se sumiu ou não o veículo, se não sumiu ou não pneus, daquela repartição pública. Aí o tribunal diz, essa conta é irregular porque não tem um devido controle patrimonial. Aí alguém vai dizer, não, mas é uma mera formalidade. Você julgando uma mera formalidade, vai ter apagão nas canetas. Não, gente, formalidade, exigência da lei, o controle patrimonial, não é à toa, não. Ele tem uma razão de ser. E como é que eu vou saber se ele desviou ou não, se ele roubou ou não, se ele furtou ou não, se eu não tenho um controle patrimonial? Então, o controle tem uma razão de ser, não é? Então, não é uma mera formalidade. Então, por isso que eu defendo, por isso que eu acho que é um falso dilema. Claro que tem que ter uma interpretação inteligente da lei, olhar a lei no seu objetivo, né? Não é a norma pela norma, a formalidade pela formalidade, mas em que ela está contribuindo para o maior controle, para a diminuição do risco, enfim, uma série de coisas. Outro dia mesmo, vou dar um exemplo para vocês aqui, muito rapidamente. Uma determinada Câmara de Vereadores comprou computadores, e ela mostrou lá, comprou muito mais barato que o preço de mercado, acho que 30% mais barato. Aí, quando a gente foi olhar, ela fez dispensa de licitação, um valor alto, era R$200.000, dispensa de licitação, e comprou do irmão de um vereador.
Aí o tribunal disse, olha, a conta é irregular e aplicou uma sanção elevada para o presidente da Câmara dos Vereadores. Alguém vai dizer, puxa, mas que tribunal formalista, ele economizou recursos, foi 30% mais barato, né? 30% mais barato do que compraria se tivesse uma licitação comum. Aí ele mostrou lá, na pesquisa de preço, mostrou isso na defesa do gestor. Eu digo, gente, peraí, o princípio da impessoalidade está na Constituição. O princípio da legalidade que exige que, acima desse valor, R$200 mil, que tenha licitação, tem uma razão de ser. Qualquer um pode, não é o irmão do vereador que vai vender sem licitação. Então, apesar de ele ter comprado mais barato, e aí alguém disse, deveria bater palma para ele. Eu digo, não tem que bater palmas. O senhor está sendo formalista. Não estou sendo. Porque ele expôs a administração a riscos desnecessários. Ele desobedeceu o princípio da impessoalidade. Ele comprou do irmão do vereador. Ah, mas comprou mais barato. Ok, por acaso foi mais barato. Não é? Posso bater palma para eles para isso. Mas uma série de regras que tem sua razão de ser, que não estão aí à toa, deixaram de ser cumpridas, né? Então, há então um dilema entre eficiência e legalidade? Entendo que não. A legalidade era obrigatória. Então, a eficiência dentro dessa moldura do legal, da melhor interpretação da norma, mas a partir fora disso, nada, né? Fora da norma jurídica, as coisas não podem ir. Ah, mas eu comprei mais barato, 30% mais barato. Ok, mas você comprou errado. Pode comprar do irmão, sem licitação. Me desculpa, mas não pode. Eu acho que esse é um exemplo assim, extremo, mas que ilustra bem e não é hipotético, viu? Não estou citando nomes. Acredito. São exemplos reais que na minha vida de julgador de contas, né? Juiz de contas, eu toda hora estou deparando. Bem legal, Gilberto. Eu concordo com você. Agora, você partiu de uma premissa para falar que não existe esse dilema. A sua premissa é que sempre deveria haver uma interpretação inteligente da lei. E, infelizmente, sabemos que não é sempre que isso acontece. Não, é verdade. Aí é outro ponto, né? É outro ponto. Com certeza. Gilberto, muito bom, muito bacana a conversa aqui. É aquilo que a gente estava falando, né? A análise econômica do direito traz esse pensamento consequencialista. Acho importante os tribunais de contas se apropriarem dessa abordagem consequencialista. Essas discussões estão muito em voga, né? Então é bom a gente estar debatendo isso aí. Só tenho aqui agora a agradecer. Muito obrigado por esse bate-papo, obrigado pelo seu tempo e a gente espera tê-lo de volta aqui em breve em outras iniciativas do nosso grupo de estudos. Obrigadão, Edilberto. É um prazer enorme, Fernando, Fernanda. Muito bom conversar com vocês sobre esses temas. Me convidarem outras vezes, terei prazer em participar. E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GED-UNB-IDP e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.